Hoje, nós começamos a exibir uma série de reportagens que fala sobre um esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas nas cidades de Paranaguá, aqui no Paraná, e também de Itapoá, em Santa Catarina. A gente começa falando sobre Paranaguá, onde, por meio de denúncias anônimas, todo o esquema foi descoberto. Veja todos os detalhes no primeiro episódio da série O Preço da Inocência. Um crime invisível aos olhos da sociedade. As pessoas de Paranaguá ou da região que não estão na nossa vivência policial sequer sabem que essas vítimas existem, que esses crimes acontecem. Casos de exploração sexual infantil e tráfico de pessoas no litoral do Paraná e de Santa Catarina. E essa menina mais velha, de 17 anos, teria levado, as outras duas meninas, uma de 10 e uma de 11 anos, até Itapoá, para ter relação sexual com esse homem. E além da baixa idade, um perfil específico e várias exigências. Ele tinha uma predileção por adolescentes, em torno ali dos 11, 12 até os 13 anos, e de corpo esguio, magro, meninas que fossem magras. E que eles tinham que ele tinha com essas adolescentes um certo contrato verbal, que elas não poderiam engordar, não poderiam manter relação sexual com outros rapazes, que elas teriam uma certa exclusividade para ele. E em alguns casos, a própria família vendia a inocência das vítimas. Teve a sua virgindade vendida por sua própria genitora a esse investigado pelo valor aproximado de R$600. Paranaguá, cidade histórica do litoral do Paraná, conhecida como a cidade-mãe do estado, o lugar tem uma relevância histórica, econômica e cultural importante para o Brasil, mas que também esconde um lado sombrio, o mercado oculto da exploração sexual de menores. Casos recentes de exploração sexual de crianças e adolescentes em Paranaguá revelaram um grande mercado clandestino de aliciamento de menores. E tudo começou com denúncias anônimas enviadas para o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, no dia 29 de novembro de 2023. A casa, na época, era alugada e a movimentação intensa de pessoas naquele local, aliada a festas, regada de muita bebida, música alta e droga, acabou incomodando os moradores da região, que realizaram várias denúncias anônimas para as equipes policiais. E dentre as informações que chegaram para as autoridades, era de que nesta casa sempre havia a presença de adolescentes e também de crianças. Juntamente com o Conselho Tutelar aqui de Paranaguá, nós chegou a gente a notícia de que esse indivíduo, naquela noite, estaria com 3 adolescentes dentro da sua casa, praticando relações sexuais. A partir daí foi feita uma campana por agentes do NUCRIA e com este delegado de polícia também, e contamos com o apoio do Conselho Tutelar e da PM, que quando todo mundo chegou no local, nós conseguimos adentrar nessa casa com autorização do próprio investigado, e lá constatamos que havia uma adolescente de 13 anos de idade e outras 2 de 15 anos, além da irmã de uma delas já maior de idade. Quando a gente adentrou, a gente perguntou ao noticiado o que elas estavam fazendo lá. Segundo ele, elas estavam apenas conversando, tomando bebidas alcoólicas e fumando narguilé. Diante dos fatos, a gente deu voz de prisão para ele por fornecer produtos que causam dependência a adolescentes. Vale ressaltar que nesse mesmo dia do flagrante, a gente fez uma busca na residência à procura de outros materiais que pudessem corroborar com o que estava sendo investigado ali.
e a gente conseguiu encontrar, além dos produtos que causam dependência, a gente encontrou calcinhas no banheiro, pendurado no box, no registro do chuveiro. E a gente indagou ele disse que elas apenas tomaram banho, falaram que elas não permaneciam na casa com habitualidade, mas que elas tinham tomado banho e estenderam as roupas íntimas lá. Dando uma olhada no quarto, eu pude localizar uma bolsa feminina que continha um caderno, e nesse caderno tinha algumas anotações, escrito presentes, blusa, celular, roupa, dentre outros presentinhos que ali estavam descritos. Ainda na casa, uma das vítimas confessou que estaria no local para manter relações sexuais com o investigado, mas que naquele dia, em específico, nada tinha ocorrido, até que uma delas fez uma revelação surpreendente. Em determinado momento, nós conseguimos ganhar a confiança de uma dessas adolescentes, a de 13 anos de idade, que acabou nos revelando que teve a sua virgindade vendida por sua própria genitora a esse investigado pelo valor aproximado de R$600. Essa já era a quinta vez que ela estava na residência dele e já tinha mantido, a partir dessa primeira relação, foi ele em que comprou a virgindade dela, já tinha mantido outras cerca de 4 ou 5 relações sexuais com esse indivíduo. O indivíduo em questão é José Carlos da Silva, de 54 anos de idade, contador na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. Mesmo com a revelação da adolescente, não havia nenhuma materialidade para que houvesse a prisão de José Carlos por estupro de vulnerável. Sendo assim, ele foi conduzido para a delegacia em flagrante apenas por fornecer produtos que causam dependência física e química, mas as investigações não pararam por aí. No dia seguinte, após a averiguação das denúncias e a expedição do pedido de busca e medida cautelar pelo Nucria, a equipe da subdivisão policial levou a chave da casa locada pelo investigado. E ao retornar no dia seguinte, uma outra surpresa. A fechadura havia sido trocada por um chaveiro contratado pelo filho do acusado. Nós solicitamos a chave para o proprietário, ele abriu a porta para a gente com a nova chave. E ao adentrar lá já não estava mais presente nenhum dos objetos que a gente tinha verificado. Nem a bolsa, nem as roupas íntimas, tampouco o caderninho com as anotações. As câmeras de monitoramento não registraram somente a tentativa de ocultar provas materiais, mas também a intensa movimentação de pessoas na casa alugada por José Carlos. Em dias e horários diferentes, adolescentes são flagradas entrando e saindo da casa, seja com o próprio investigado ou até via transporte por aplicativo. Foi o que aconteceu no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 3 horas da tarde. O primeiro carro que chega no local é um veículo por aplicativo, de onde descem 2 adolescentes. Pouco tempo depois, o mesmo vídeo mostra que em menos de 1 minuto, mais um carro de aplicativo chega e de lá, mais 4 adolescentes descem e vão em direção à casa alugada onde José Carlos fazia suas festas. Mas as investigações ainda estavam apenas no início e a partir dali, um apelido bastante conhecido entre as meninas foi revelado durante uma das escutas especializadas. A menina mais jovem nos revelou que esse indivíduo ele era muito conhecido na comunidade da Ilha dos Valadares. Era conhecido como o Velho Jack, justamente em alusão ao crime de estupro de vulnerável. E ele tinha um perfil de vítima já pré-determinado. Ele tinha uma predileção por adolescentes, em torno ali dos 11, 12 até os 13 anos, e de corpo esguio, magro, meninas que fossem magras, e que eles tinham que ele tinha com essas adolescentes um certo contrato verbal, que elas não poderiam engordar, não poderiam manter relação sexual com outros rapazes, que elas teriam uma certa exclusividade,
para ele. Durante as investigações, meses depois, um outro caso veio à tona a partir do desaparecimento de 3 adolescentes na cidade de Paranaguá em 2024. As faltas das alunas chamaram a atenção da gestão escolar, que repassou o caso ao Conselho Tutelar, que descobriu que elas estariam na cidade de Matinhos. Ele já estava sendo também investigado pelo Conselho Tutelar, justamente em razão de denúncias anônimas dessas festas que se seguiram também naquela cidade. Com essa nova constatação, um novo pedido de representação pela prisão preventiva foi solicitado pela subdivisão policial, efetivando assim a prisão de Velho Jack no dia seguinte, na cidade de Matinhos, onde ao chegarem no endereço foi constatada a presença de algumas adolescentes na cama do investigado. Quando ele recebeu, a gente indagou a ele a respeito das meninas estarem lá e, segundo o relato dele, elas estavam numa festa lá em Matinhos e que elas teriam ligado para ele para que ele fosse buscar ela, que elas queriam dormir lá, porque elas eram de Paranaguá e não queriam voltar para Paranaguá. Segundo o que uma delas relatou, é que elas estavam na festa, mas que ele chamou elas para irem para lá e que eles tinham dormido juntos lá. Não, ela não quis entrar no mérito no que diz respeito à relação sexual. Ela falou que não tinha ocorrido e ficou implícito. Fizemos busca no local para tentar localizar algum objeto que pudesse dar mais veracidade e robustez à investigação. Conseguimos localizar novamente calcinhas no banheiro, com o mesmo modus operandi, ficando pendurada no registro, no box. A gente indagou ele novamente e disse que eram apenas amigas que passavam por lá e que deixavam suas roupas íntimas. O Conselho Tutelar de Matinhos foi acionado, acabou fazendo todas as medidas de proteção em favor dessas adolescentes. Então ele foi preso nesta data, no dia do aniversário de Matinhos, e segue preso até hoje na penitenciária de Piraquara. Mesmo com José Carlos preso, novos envolvidos no esquema de aliciamento foram aparecendo, incluindo um adolescente de 14 anos de idade, que seria o responsável pelo aliciamento das vítimas. Inclusive, ele mesmo já teria sido vítima no estado de Santa Catarina e que estaria aliciando meninas, tanto em Paranaguá quanto no estado vizinho, descobrindo assim um novo esquema além da divisa dos municípios. Ele ganhava celular, dependendo da situação, ganhavam cerca de R$ 1.000 a R$ 1.500 por menina que levava. E o valor que eles recebiam dependia muito do perfil da vítima. Se era uma vítima que já estava nesse meio, o valor era mais baixo. Se era uma vítima que estava sendo inserida naquele momento, principalmente se era virgem, e no perfil que esses estupradores queriam, era um valor bem maior. Todos os envolvidos no caso de Paranaguá foram penalizados de alguma forma, tanto o acusado quanto os pais que se beneficiavam de forma direta ou indireta com a exploração sexual das jovens em vulnerabilidade. Se responde pelo crime não apenas quem o pratica de modo ativo, quem o executa, mas também todas as pessoas que colaboram para que esse crime aconteça, como é o caso de uma genitora que vende a virgindade da sua filha. Ela tem um dever de proteção para com a filha. E a partir do momento em que ela rompe com esse dever, ela responde criminalmente pela conduta que o outro agente praticou. É uma pena alta, a pena do crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos, aumentada muitas vezes pelo fato de ser familiar o autor desse crime. Após a primeira fase, com a identificação das vítimas de Paranaguá, em um segundo momento, com a localização das vítimas que estariam em Matinhos, foi a vez de entrar em uma terceira fase da operação contra a exploração sexual de menores em Paranaguá, que consistiu na descoberta de novas vítimas através de uma escuta especializada. Essas meninas, elas começaram naquele momento a se dar conta da gravidade do que estava acontecendo, porque até então elas, por serem muitas vezes influenciadas por outras amigas, não se davam conta de que elas mesmas estavam sendo vítimas
e que estavam colocando um preço na sua inocência. Inocência essa que foi vendida não somente em Paranaguá, no litoral do Paraná, mas também em Santa Catarina, através de um grande esquema de aliciamento que ultrapassou os limites entre os municípios litorâneos. Pois eu vou tentar mudar aqui de câmera, quero ver. Olá, é que eu sou muito forte. É o seguinte, minha gente, eu estou aqui de boca aberta ouvindo tudo isso. Quero dizer o seguinte: trabalho magnífico da Polícia Civil, excelente o trabalho da TVCI produzindo essa reportagem. É um jornalismo investigativo exclusivo da TVCI e que mostra aí uma situação realmente que dá nojo, porque quando uma mãe vende uma filha de 12, 13 anos de idade e vende a virgindade dela, vende a dignidade dessa menina, dessa criança, para isso tudo que você viu, é um absurdo, porque eu posso chamar atenção pais e mães, foi o que eu falei lá no começo, né? E atenção, eu repito, atenção pais e mães que não vendem seus filhos, graças a Deus a maioria absoluta, quando a tua filha, o teu filho diz: mãe, eu vou dormir na casa de um amigo, vou dormir na casa da amiga, cuidado. Por isso que o pai e a mãe tem que ser aqueles, entendeu, marcação ferrenha. Eu quero saber onde você vai dormir, qual é o amigo, qual é a casa da amiga que você vai dormir. Eu quero falar com os pais. Vai, leva, vai buscar, se for o caso. De preferência, durma na tua casa. Cada um dorme na sua casa. Quando você vai dormir fora da sua casa, você vai dormir em hotel, né? Não tem nada que está dormindo na casa dos outros. Você nunca sabe, com esse negócio aí de internet, o que é que tem por trás de tudo isso. E aqueles que, alguns aí você viu que eram vítimas, se tornaram aliciadores, menores ainda, acabaram. É uma reportagem importantíssima, que vai ter uma repercussão muito grande, eu tenho certeza absoluta, e a gente vai continuar nesse caso, porque temos mais 2 reportagens para concluir essa série. E vem muita coisa pesada por aí. A produção da TVCI entrou em contato com a defesa do investigado, mas não recebeu nenhum retorno até o momento. Então eu vou chamar aqui a tua atenção mais uma vez. Como é que você faz para denunciar? Tem tela aqui? Vamos lá. Aqui, ó, olha aqui, minha gente. Para você denunciar, preste atenção, tá? Polícia Civil 197 ou pelo Disque Denúncias 181. Disque Denúncia Nacional 100 100. E a Polícia Militar 190. Vamos deixar esses telefones um pouquinho mais aí para você, principalmente aí, ó, Polícia Civil 197, o Disque Denúncias 181, Disque Denúncia Nacional 100, Polícia Militar 190. Não fique de boca calada nisso, não, porque a situação é muito mais grave do que a gente possa imaginar. E eu convido você para amanhã, quarta-feira e quinta, acompanhar as 2 outras reportagens dessa série exclusiva que a TVCI preparou para vocês entrar e entender como é que funciona tudo isso. É sórdido, é nojento, mas aí existe aqui em Paranaguá. Então, com conexão aí em Matinhos e Itapoá também. E vá que não tem mais, né? Vamos supor que seja o começo de tudo, mas o nosso departamento de jornalismo está ligado e a polícia, é claro, muito mais.